Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Em Família. Hoje é 1º de dezembro, sexta-feira, é dia da nossa recapitulação da lição. Essa semana nós estudamos o tema Missão em Favor dos Poderosos. O verso para memorizar se encontra em Mateus, capítulo 16, verso 26, que nós lemos assim: De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca de sua alma? Antes de nós partirmos para a recapitulação, como de costume, nós vamos orar. Pai, ora para nós. Oremos. Paizinho querido, Deus bondoso, que privilégio tivemos estudando a Tua palavra durante essa semana, aprendendo como lidar com essa classe tão específica, os ricos, os poderosos. Foram ensinamentos maravilhosos, que o Senhor nos conduza na aplicação desses ensinamentos, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo deste sábado começa com o entendimento de que a Bíblia é a palavra de Deus e ela traz verdades sobre a natureza humana. E uma verdade absoluta é que todos são pecadores necessitados da graça de Deus. E ela introduz esse tema dizendo que isso inclui os ricos e poderosos, que esse grupo também é objeto do amor, do cuidado e do desejo de salvação do nosso Criador. E nem poderia ser diferente, né? Deus não faz acepção de pessoas. Deus criou a raça humana. Ele não criou ricos e pobres. Então, ele inclui no plano da salvação a todos. E para alcançar esse objetivo de salvar a todos, ele tem uma missão. E nós estamos tendo a oportunidade que Deus também usa na missão todos os que estão dispostos. A lição vai trabalhar que Deus usou na missão no passado, por exemplo, os patriarcas, Moisés, Abraão, vários outros patriarcas que foram pessoas poderosas, eram reis, e que foram o instrumento na mão de Deus para levar essa salvação a outras pessoas. Muito bem, então nessa semana nós vamos estudar e explorar a missão de Deus para com os ricos e poderosos. E vamos ver também alguns exemplos de pessoas que foram alcançadas pela missão. A lição deste domingo vai introduzir o assunto falando sobre a história do rei Nabucodonosor e sobre sua arrogância, sua prepotência e como Deus conseguiu salvá-lo. A lição ela vai falar sobre expiação ilimitada. O que seria isso, né? Isso significa que nós acreditamos que a morte de Cristo foi em favor de toda a humanidade. E isso é uma crença bíblica. E a Bíblia nos dá várias passagens mostrando isso, que Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade, inclusive dos ricos e poderosos. Então, através da história do rei Nabucodonosor, que está narrada no capítulo 4 do livro de Daniel, nós vamos chegar a essa compreensão. Por que o rei foi sentenciado por Deus? Por que ele teve essa sentença que foi anunciada por Daniel? Era uma questão de orgulho, de prepotência, para que ele pudesse ter a chance de salvação, para que ele se livrasse desse orgulho. Deus o sentenciou a viver ali algum período, se eu não me engano, 7 tempos, né, ou 7 anos, num estado de insanidade, vivendo como um animal. E essa história intrigante o levou, no final das contas, à conversão, a reconhecer Deus como soberano e como verdadeiro rei poderoso. E é muito importante, né, nós termos um Deus que não desiste de nós. Ele trabalhou com aquele rei poderoso, do ponto de vista humano, não tinha chance, mas ele insistiu, e no final do capítulo 4, verso 37, mostra que é um testemunho de Nabucodonosor, ele reconhecendo Deus como Senhor de sua vida. A lição também traz um outro aspecto, é que na missão, e nós não podemos esquecer que nós estamos estudando a missão, às vezes Deus usa pessoas, e no caso de Nabucodonosor, ele usou Daniel, Ananias, Misael, Azarias, para testemunhar para o rei.
mas quando foi preciso uma ação mais enfática, ele próprio interveio e salvou o rei. E isso é graça pura. A lição nos adverte ainda, dizendo que mesmo nós não sendo poderosos ou ricos como um rei, nós podemos cair nos mesmos erros de Nabucodonosor, da arrogância, da prepotência. Então é um cuidado que nós devemos ter no nosso dia a dia, na nossa vida cristã e no cumprimento da missão. Muito bem, continuamos o estudo dessa semana. Aqui na segunda-feira, nós vamos aprender um pouco mais sobre a história de Naamã. Nós estamos vendo que Deus se preocupa também com ricos e poderosos. E Naamã era um homem muito poderoso. Ele era um comandante do exército da Síria, porém ele tinha uma doença. Ele era cometido de lepra e ele ficou sabendo que em Israel havia um profeta que poderia curá-lo. Então ele foi atrás desse profeta em busca da cura. E o nosso estudo segue baseado nessa história. Em 2 Reis é narrado que Naamã obteve a sua cura. E ele ficou muito alegre, muito feliz com a sua cura e se converteu ao Deus de Israel. Ele vai dizer que agora ele vai adorar somente ao Deus de Israel e ele faz 2 pedidos. A lição até ressalta aqui o aprendizado que nós podemos ter com esses 2 pedidos curiosos de Naamã ao deixar Israel. Vai dizer assim, Naamã fez 2 pedidos incomuns. E o primeiro deles que nós analisamos agora é que ele queria levar 2 mulas carregadas da terra de Israel para a Síria. Olha só que pedido curioso. E nós vamos chegar à compreensão de que esse pedido de Naamã parte de uma noção equivocada que esse comandante da guarda síria tem, advinda do paganismo, advinda de raízes idólatras que ele ainda carregava. Ele tinha a compreensão de que o Deus de Israel, que ele tinha acabado de conhecer, estava limitado ao território israelita e que ele deveria adorar esse Deus em solo sagrado, em solo israelita, mesmo morando na Síria. Naamã, agora no relato, ele já foi curado da sua lepra, ele já entendeu que o Deus de Israel é um Deus verdadeiro, Deus poderoso, tudinho. Mas ele tinha muito a crescer. E esse pedido mostra que a compreensão dele ainda era limitada. A segunda petição que Naamã fez demonstra a sinceridade da sua fé. Ele sabia que, mesmo ele se convertendo ao Deus verdadeiro, não seria fácil, ele enfrentaria grandes dificuldades à sua volta. Uma delas seria quando o rei da Síria fosse adorar o Deus deles, o Deus Rimon, provavelmente ele teria que acompanhar o rei por causa da sua função. E a petição dele era que Deus o perdoasse por isso, por causa dessa cerimônia que ele teria que participar. E essa realidade é uma realidade que atinge a todos nós na igreja, como cristão. Nós precisamos ter cuidado com as pessoas que estão chegando, estão aceitando a Cristo Jesus e que têm sua realidade, são sinceras, mas têm sua realidade que nós não podemos desconhecer. Nós precisamos ajudar essas pessoas. Elas não cresceram ainda nas suas decisões, mas elas são sinceras, são cristãs. E a resposta do profeta de Deus está registrado no versículo 19 do capítulo 5, que diz assim: vai em paz. E a lição traz uma citação do comentário adventista que ajuda-nos muito a compreender esse tema. Diz o seguinte: Deus conduz os novos conversos passo a passo e sabe o momento adequado para pedir uma reforma em determinado assunto. Esse princípio deve sempre ser levado em conta pelos que trabalham para a salvação dos outros. Uma lição importante que nós não podemos esquecer. E a lição de terça-feira traz um personagem muito conhecido nosso, Nicodemos, um erudito, um grande sábio, doutor da lei,
que o próprio Cristo o apresenta como mestre em Israel. E apesar de toda essa bagagem, Jesus viu nele necessidades espirituais. O encontro com Jesus foi marcante na vida de Nicodemos, a ponto de, com o passar do tempo, ele se tornar um discípulo de Cristo. A história conta que Nicodemos foi procurar Jesus, né? Isso demonstra que de alguma maneira ele recebeu esses ensinamentos, ele ouviu falar de Jesus e ele foi de alguma maneira convencido, né, por esses ensinamentos. Porém, a lição vai dizer, o relato bíblico confirma isso, que ele tinha ainda algumas reservas, talvez pela sua posição que ele ocupava diante da sociedade, isso podia travar ele de alguma maneira. E são esses pontos que Jesus, conhecendo o seu coração, vai começar a trabalhar na vida de Nicodemos. E é importante esse estudo, porque ele vai nos mostrar que quando nós vamos a Cristo com sinceridade de coração, com as nossas deficiências, com as nossas necessidades, o amor e a paciência do Mestre vão suprindo esse vazio, essas necessidades espirituais. Foi assim que aconteceu com Nicodemos. Apesar de sua resistência inicial, com o passar do tempo, em outros episódios narrados na passagem bíblica, mostra que ele se entregou, que ele confessou ser discípulo de Cristo. A lição vai trabalhar esse aspecto para que nós possamos aprender essa lição. Na missão, muitas pessoas vão ter diferentes níveis de entrega, de crescimento espiritual, e é o Espírito Santo, é o amor de Cristo que vai trabalhando com cada um, dando o crescimento que nós precisamos. Na lição desta quarta-feira, o nosso tema é Missão junto aos ricos. E aqui a lição vai trabalhar com a história do jovem rico, que está relatada em Mateus 19, do versos 16 a 22. Nessa história, nós conhecemos um jovem chega para Jesus perguntando o que ele faria para herdar a vida eterna. E Jesus responde para ele vender tudo que tem e segui-lo. E o jovem sai triste depois dessa resposta de Jesus. E aí nós vamos trabalhar lições que podemos aprender dessa história, como, por exemplo, o apego, o amor ao dinheiro pode ser um empecilho para a nossa salvação. E a partir dessa compreensão do amor às riquezas, a lição vai começar a trabalhar esse tema. E Jesus continua, após esse episódio, ensinando os seus discípulos ali sobre esse tema também. E um destaque que a lição dá para uma fala de Jesus é quando ele diz em Mateus 19, 24: "E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus." E a lição vai aprofundar essa compreensão, dizendo que certamente Jesus não estava dizendo que os ricos não possam ser salvos. Pelo contrário, Deus pode salvar qualquer pessoa. Mas que o amor às riquezas e a confiança, a segurança que o dinheiro pode dar, pode ser um empecilho para que essas pessoas reconheçam Jesus como única fonte de vida e de salvação. Mas a lição apresenta um segundo personagem, Zaqueu, um homem rico também, de muita posição social, e para esse personagem, a abordagem de Cristo Jesus foi diferente da abordagem, pelo menos no relato que nós temos, transcrito nos evangelhos, foi diferente do personagem da abordagem com o jovem rico. E é importante nós entendermos que Jesus aborda as pessoas de acordo com as necessidades das pessoas. Realmente, Jesus entende as nossas necessidades, né? Como nós vemos aqui no relato de Zaqueu, Jesus o abordou de maneira diferente, porque ele entendia que as necessidades de Zaqueu eram outras. Inclusive, o relato nos mostra que Zaqueu, ao ouvir o mestre, a passar aquele tempo com ele, reconheceu que ele precisava mudar por ele mesmo, né? Isso mesmo. Então, Zaqueu entendeu quais eram as mudanças que ele precisava fazer, entendeu que o encontro com Jesus o havia transformado e ele precisava fazer essas mudanças na sua vida por si mesmo.
Então, a lição vai trazer esse aprendizado para nós aqui no dia de quarta-feira, missão junto aos ricos, que de uma forma de trabalhar com esse grupo de pessoas, mas também um aprendizado para nós. A nossa confiança não pode estar em coisa alguma a não ser Cristo Jesus. Independente se nós somos ricos, se nós somos pobres, se nós temos muito ou poucos recursos, esses recursos não podem nos dar a confiança, não podem nos dar a segurança que Cristo Jesus nos dá. E aqui no nosso estudo de quinta-feira, já encerrando a nossa semana, a lição vai contextualizar uma história muito interessante para nós entendermos como era a relação de Jesus com essa classe de pessoas que nós estamos estudando nessa semana, os ricos e poderosos. Um dos primeiros comentários que a lição traz é que essas pessoas iam até Jesus levando suas carências, suas necessidades e se sentiam acolhidas por Cristo. A lição vai dizer que Jesus demonstrava e se importava com elas. No segmento do nosso estudo, é apresentado o personagem José de Arimateia, um personagem profético. Isaías já tinha profetizado sobre José de Arimateia, que estaria ligado com a história de Cristo Jesus. E agora Jesus havia cumprido seu ministério, estava morto, e José de Arimateia aparece no relato bíblico solicitando o corpo de Jesus para ser enterrado. Então, José de Arimateia foi atraído também por Jesus Cristo, pelos seus ensinos, ganhou a confiança em Jesus Cristo e agora ele está sendo usado na missão. A lição vai mostrar também que é de interesse de Deus alcançar esse grupo de pessoas para cumprir os seus propósitos. Foi o que aconteceu com José de Arimateia, né? Então nós temos que ter essa noção de missão também para esse grupo, porque Deus quer alcançá-los e também quer fazer deles instrumentos nas suas mãos para alcançar outras pessoas. E a lição segue aprofundando esse assunto, deixando a orientação que nós devemos permitir que Deus dirija o encontro com as pessoas desse grupo bem específico. Talvez nós não tenhamos no nosso convívio diário, familiar, no nosso círculo íntimo, pessoas desse grupo, mas nós podemos ter interações ao prestar serviços. De repente você é um motorista que dirige para uma pessoa importante ou presta serviço na casa de uma pessoa desse grupo, e Deus deve dirigir essas interações. Essas pessoas vão estar abertas, receptivas à palavra de Deus, à medida que elas sintam confiança no mensageiro, na pessoa que está falando, né, se sintam acolhidas também, enxergadas como pessoas, como filhos de Deus que elas são. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.